Estamos começando mais um Café com Selim. E, gente, eu tenho o hábito de assistir uns canais de televisão que eu gosto, Lifetime, Canal Brasil, enfim, tem uns canais bem legais. E eu vou vendo muita coisa interessante. Aí eu já mando mensagem que eu quero trazer no programa. Assim foi o caso da Máxima e da Marrone, né? Aquelas meninas do Irã incríveis, fantásticas, né? E aí eu tava vendo outro dia um programa, mandei mensagem pra ele e não é que ele tá aqui? Cléo Coelho, que prazer te receber, querido. Prazer todo meu, querido. Que bacana. E ó, combinamos o tom, hein? Pois combinamos isso foi sem querer, tá, gente? Sem querer, né? Estávamos sintonizados, né? Pois é, sintonizados. Então, Cléo, eu achei muito legal, porque eu gosto, como eu falei, eu gosto de assistir os programas e tal, né? Aí pedi pra você mandar, peço sempre um briefzinho pra entender da pessoa, e eu vi que ali vai ter papo pra muito tempo aqui, não é só o que eu vi ali na TV. E primeiro eu quero começar falando que você é mineiro, né? Sou mineiro. De Valadares, e eu não posso deixar de Governador Valadares, né? Tem um amigo ali em Ipatinga, o Everton, um abraço pra você, Everton, ele assiste todos os programas. Boa. Teófilo Otoni quase fui uma vez, acabou não dando certo. E deixa eu mandar um abraço também pro Carlos lá de Três Fronteiras, que tá também seguindo todos os programas, tal, não sei o que. Então, um abração, Carlos. Mas deixa eu falar, você fala em Valadares, a gente logo pensa e lembra que é a cidade que mais exporta brasileiros dos Estados Unidos, verdade, né? Verdade, sim. E agora com o Trump, acho que tá tudo voltando, né? Voltando. Você tem ido pra lá, alguma coisa? Fui pra lá no passado. É. Eu tenho família lá, como boa parte das pessoas em Valadares. Antigamente, essa situação de deportar me deixava muito mal, assim, me deixava bem preocupado. Hoje em dia eu encaro com mais leveza porque minha família tá num outro momento. Sim. Mas acho que anos 90, boa parte da minha família foi pra lá. Minha avó morou lá há mais de 35 anos. Olha. Ela voltou pro Brasil tem pouco mais de um ano. Hoje tô morando em Nanuque com meu tio. Voltou pra Minas. Mas eu tenho muita família nos Estados Unidos. Eu vou para os Estados Unidos quase todo ano. Agora eu tô com birra, óbvio, que deixa a gente meio bravo com essa situação, não tô querendo voltar, mas tem uma ligação forte. E é engraçado, porque quando eu falo Valadares, as pessoas já associam a isso, e aí quando eu começo a contar, elas não imaginam que eu tenho história pra contar sobre isso. Sim. E, tipo, eu já tive parente atravessando o Rio, Nossa, sério? no México, na fronteira, uma tia minha atravessou com neném de colo. Meu Deus. Então, assim, são histórias reais, sabe? Da história da minha família. Sim. A história da imigração para os Estados Unidos. Então lá é forte mesmo Fortíssimo, isso, né? é fortíssimo. Meu pai, ele vendia pedras semipreciosas. Então, foi naquele contexto que começaram as feiras, que atraíram os americanos, chineses e japoneses. E a partir das feiras começam a surgir os coiotes. E aí depois os coiotes começam a, enfim, montar esses esquemas, né? Por isso que Valadares, as pessoas têm uma curiosidade de saber por que Valadares se tornou essa cidade. É basicamente por causa disso. Entendi. Por causa dos coiotes, que eram, em primeiro momento, eles montaram casas de câmbio. Entendi. Para atender essa demanda das feiras de pedras semi-preciosas. E aí a coisa cresceu lá. Assim, eu lembro de ser criança, e aí quando tinha uma operação da Polícia Federal, era no colégio, assim, entendeu? E eram os pais dos meus amiguinhos. É uma loucura, era muito próximo da gente, assim. Mas na história da minha família, uma parte foi ilegal, uma parte foi legal. Hoje em dia, todo mundo que tá lá tá legalizado. Então, hoje em dia tá muito tranquilo, assim. Uma parte da família que fez carreira lá. Tem uma tia que ela é engenheira aeronáutica. Olha que legal. Tem marido, filhos. Meus primos são americanos. Então, é um outro momento para minha família. Entendi. Mas eu imagino como seja para quem tá nessa situação hoje, né? Difícil, entendeu? Essa situação de ilegalidade é uma situação muito complicada para quem vive na pele. Inclusive, fui ver um filme ontem que fala sobre isso. Fui na pré-estreia de um filme, não sei se eu posso indicar, mas acredito que posso. Não claro, posso? Claro. Chama Maré Alta, né? Do inglês High Tide. É um filme do Marco Galvani com Marco Pigossi, o ator Marco Pigossi. Sim, claro, maravilhoso. Então, maravilhoso o filme. Fala de um brasileiro que mora nos Estados Unidos e está nessa situação. Então, assim, é legal ver a arte retratando um pouco o que está acontecendo. Como é que chama mesmo o filme? Chama Maré Alta, o filme. Maré Alta. A altura do lançamento dessa nossa conversa já vai estar no cinema. Já vai estar quero assistir, porque tá em alta, né? Assista, é muito bom, muito bom. Eu tinha uns amigos também que moraram muitos anos lá, tiveram filho lá e vieram, isso há muitos anos, mas veio correndo, porque parece que a imigração tava meio sondando, sabe, assim, então antes, porque diz que pega na rua e você já tem que, né? Tem um pouco isso, eu acho que acaba virando um pouco de terrorismo,
mesmo. Eu acho que antes mesmo deles conseguirem acessar, que eles têm formas de acessar, criam-se um pavor de que eu não posso ir no médico, ou não posso ir a algum atendimento, senão eu vou ser pego. É um pouco terrorismo, mas realmente eles têm formas de acessar você que são inúmeras, né? Entendi. A CIA, enfim, eles podem usar Ai, qualquer... não, Deus me viver assim, não, já pensou? Viver no terror, né? Não Viver com medo. Viver com medo, né? Viver com medo não é legal, gente. Não dá pra viver com medo. Verdade. É exatamente isso. Com certeza. Bom, mas vamos falar de Que você. loucura, eu nunca imaginei que você ia falar disso, e aí a gente já tem assunto. Porque fala da Mas eu gente acho logo ótimo. bem. E o trânsito agora é uma coisa Eu acho que tá- ótimo, porque realmente é um pouco parte de quem eu sou. Falar Sim, disso também é claro, falar né? da minha Suas história. da sua história, sua origem. Mas vamos falar agora mais do Cléo, assim, o ator e psiquiatra forense. Eu te descobri através Sim. de psiquiatra forense. Foi. O que é um psiquiatra forense? O que ele tem que fazer, cara? Boa. Um psiquiatra forense, ele trabalha na interface entre a psiquiatria e a sociedade. Isso se dá na prática muito através do direito. Então, sendo mais objetivo, na interface entre psiquiatria e direito. Através da realização de perícias, principalmente. Então, avaliações técnicas voltadas a responder questões técnicas da medicina e da psiquiatria para os operadores do direito. Então, é uma área de interface. Né? Eu costumo dizer que a psiquiatria já é uma interface em termos de ciência, né? Uma interface entre as ciências biológicas e humanas, e a psiquiatria forense é uma interface, né, psiquiatria e sociedade. Então, por isso que é a área das grandes polêmicas, dos temas difíceis, dos dilemas éticos. Então, o psiquiatra forense, ele é tudo isso ao mesmo tempo. Entendi. E aquele episódio que eu vi, que eram duas mulheres, né, que ficaram presas algum tempo e elas não tinham culpa, e você chegou a tratar com elas, não foi isso? Não cheguei a tratar com elas. Não foi com elas? Não. Eles me convidaram pro episódio para dar uma entrevista mais técnica. Entendi. Para compor o episódio. Então eu faço uma participação. Eles me mandaram um pouco do caso, eu sei um pouco do caso, mas isso já faz quase 2 anos. Faz quase 2 anos? Quase 2 anos. Foi ao ar ano passado. Caramba. Tá reprisando agora no Lifetime, mas já tem quase 2 anos. O que eu sei é que o programa inteiro tem como premissa trazer casos da justiça que foram reavaliados, nos quais o culpado foi absolvido de alguma maneira. Então mostrando um pouco esse aspecto falho, né, do sistema judicial. E aí eles me chamaram para falar um pouco mais tecnicamente desses aspectos da psiquiatria forense, né, de criminologia, basicamente. Entendi. Quando eu vi, eu achei que você tinha tido contato com elas, alguma coisa assim. Não tive. Acho que outros profissionais que deram entrevista tiveram. O meu foi mais algo complementar. Entendi. Mas é muito legal ser visto nesse lugar, porque eu tava com esse dilema, né? Como você disse, eu sou ator. E aí, nessa época que me convidaram, eu não sabia se eu ia ou não. Porque eu vivo minha vida profissional mais discretamente do que minha vida artística. Então, quando me perguntaram, eu falei, mas será que eu quero aparecer na TV como psiquiatra forense? É muito curioso, as pessoas olham pra mim, eu não sei se as pessoas imaginam que eu sou um psiquiatra forense por me ver. Não, e depois nós vamos contar aqui outras facetas, né? Você fala, gente, ele é um psiquiatra forense. Aí buga a cabeça de todo mundo. Mas eu vivo esse dilema há alguns anos. Desde que eu me dediquei a outras questões, outras áreas da minha vida, eu vivo esse dilema. Mas as pessoas têm curiosidade, né? Pergunta se eu ainda atendo, se eu tenho consultório. E eu continuo atendendo, continuo com consultório, as coisas continuam fluindo muito bem nessa parte da minha vida profissional. Mas há alguns anos eu aceitei que eu não sou uma coisa só. Entendi. E acho que faz parte até da nossa própria saúde, a gente conseguir abraçar nossos múltiplos eus, né? Com certeza. Um lado um pouco mais louco e um lado um pouco mais moderado, mais calminho, mais sensato. Então, assim, tudo isso tá em mim e eu adoro ser psiquiatra. Quando me perguntam, eu falo, eu amo ser psiquiatra, eu amo atender meus pacientes. Que bacana. Entendeu? E as pessoas têm essa dúvida que eu acho que é legal falar, porque acho que abre a cabeça das pessoas para elas poderem ser quem elas são. Então, tem um pouco disso. Mas eu acho muito legal que você me viu através daí. Porque é uma boa janela. Né? Não, e aí quando você mandou, tipo, seu... Não é a sua biografia, essas coisas, eu falei, gente, né, tem coisa interessantíssima, nós vamos falar já. Tem Bom, sim. ele é ator também, né? Sim. O filme Baby, né, que te levou a Cannes. Como é que é essa história? Cannes, foi uma loucura, né? O filme é Baby, do Marcelo Caetano. Ele foi gravado em 2023, lançado no Festival de Cannes, né, na Semana da Crítica do Festival de Cannes, em maio do ano passado. Então, foi meu primeiro filme.
Foi uma oportunidade de casting que surgiu e muito em função também da minha bagagem como psiquiatra forense, mas eu também fiz formação como psicodramatista pela Sovap, com o Gerardo Massaro, que é um grande professor, um querido. E aí, por ter essa formação, eu tinha um pouco de conhecimento de técnica de teatro. Sempre tive aptidão, sempre tive facilidade, mas nunca tive coragem de explorar. Então, o Cléo médico veio primeiro. E aí, aquela criança interior lá, que sempre quis ser ator, continuava adormecida. Depois da faculdade, quando eu vim para São Paulo é isso, né? São Paulo é essa cidade que você tem muitas oportunidades. Sim. Então, em São Paulo, eu falei, acho que tá na hora de encarar esse medo. Me tornei psicodramatista em termos de formação. E aí, logo em seguida, eu tive a oportunidade de fazer o filme. Quando eu fiz o filme, eu entendi que era isso mesmo. Aí eu falei, não, agora eu vou entrar de cabeça e vou me dedicar a um lado artístico. Então, foi uma oportunidade que, de cara, me levou pro maior festival de cinema do mundo. Que legal, hein? Então, assim, olhando de fora, talvez eu nasci com uma bunda virada pra lua. Porque nós temos amigos aí, né? Marcelo Mota, que tenta, ainda não conseguiu. E a carreira artística tem disso, né? Assim, eu sinto que hoje eu quero estar preparado para quando grandes oportunidades chegarem eu conseguir alcançar. Mas é uma realidade para muita gente trabalhar com arte no Brasil e é difícil. Difícil, né? É isso que realmente é muito chegar. difícil. É muito difícil. Mas eu tive essa sorte e graças também às minhas aptidões, enfim, foi um processo muito gostoso. Foi muito incrível fazer e aí virou minha vida de cabeça para baixo. Assim, Mas o legal é que você não abandonou a psiquiatria, que você também ama fazer, né? Não abandonei a psiquiatria. Eu vivo um privilégio hoje que é poder me dedicar às duas coisas. Então, minha rotina é de manhã e à noite, eu consigo me dedicar ao teatro, à atuação, a cursos livres, aulas de câmera, aula de cinema. E durante a tarde eu atendo. Então eu tenho o privilégio de trabalhar apenas um turno como psiquiatra. Entendi. Então, e não é todo mundo que consegue. Não, né? Então, eu tenho um amigo, ele é psicólogo, Rodrigo Torice, já ouviu falar dele? Não. E ele trabalha assim, das 8 à meia-noite, sabe? Não tem tempo pra nada. É difícil. Quando você tá num processo de formação, tem aquelas inseguranças de início de carreira, você começa a pensar, caramba, será que eu vou conseguir atrair pacientes? Será que as pessoas vão querer ser atendidas por mim? E aí quando a coisa vai fluindo, você começa a ter um outro olhar. Sim. Né? Antigamente, quando eu estava perto de me formar, já me formei há 6 anos, me formei no final de 2017, lá em BH. E aí eu pensava, não, porque eu vou atender, peraí, deixa eu fazer as contas, uns 10, 12 pacientes por dia? Hoje em dia não, hoje em dia eu atendo 4, 5 e tá bom. Né? E eu sei que não é a realidade de todo mundo. Sim. Mas eu acho que com o passar do tempo você vai entendendo que qualidade de vida é conseguir também equilibrar essas coisas. Com certeza. Então, acho que vai mais Você falou uma coisa, eu lembro quando eu me formei, eu abri uma escola de inglês, né? De bairro. E aí eu tinha um sócio, meu amigão, o Sérgio, falei, Sérgio, será que vai entrar gente? Será que vão ligar? Será que vai ter aluno, né? Sabe assim, você fica naquela ansiedade, né? E o Rafa foi aluno, ele foi aluno da escolinha também. Que bom. Mas assim, quando as coisas vão acontecendo, você vê que, caramba, eu tô nesse momento batalhando um pouco todas as amarras que eu criei ao longo da vida pra não me jogar. Né? Porque eu acho que você se lançar artisticamente, você se entender artista, requer muita coragem. Você é filho de uma das maiores artistas que a gente tem no país, né? Sim. Então, você deve saber como é lidar com isso. É um processo contínuo de você acreditar em quem você é. Claro. De você ter confiança de poder falar, olha, eu sou assim, eu me coloco assim, e o que eu produzo é bom. Com sabe? certeza. É um processo muito contínuo. Eu mesmo quando comecei, porque eu nunca tinha assim demonstrado querer trabalhar com televisão, essas coisas, então eu abri escola de inglês, trabalhei em banco, fiz estágio em banco. Quando eu falei pra minha mãe, né, mãe, eu vou fazer um programa de TV, ela, eu falei, mãe, é sério? Não sei o quê. E ela não pôs fé. Não, Na véspera, aí eu fui no Teatro Imprensa, que quem cuidava lá era a Cíntia, a Bravanel, que estudou comigo, né? E eu falei, Cíntia, tô querendo fazer um programa de TV, queria ver como funciona aqui. Ela falou, não, a gente aluga o teatro, não sei o quê, papapá. Eu falei, beleza, tá, então eu vi o teatro tudo montadinho, né? Maravilha. Quando chegou na véspera, ela me ligou e falou assim, na véspera ou na antivéspera, mas assim, 1 ou 2 dias antes. A gravação agendada, tudo. Eu falei assim, Marcelo, você já viu, você tem cenário? Eu falei, ué,
Não vem junto com o teatro? Não, infelizmente não. Tem que montar toda vez. Nossa Senhora da Aparecida. E dá trabalho. Aí eu liguei pro amigo meu, Luiz Gonzaga, ele chama. Luiz, me ajuda, tal. Ele me ajudou, pusemos uma forração, arrumamos uns sofás, uns tapumes, assim, e É muito aconteceu. louco, você vai ver na prática como é fazer as Não coisas. é? Não é? E o legal é que quando vem de dentro, essas coisas acabam fluindo. Né? Tipo assim, a vontade vem antes, não tem jeito, né? Sim. Então, pra realizar qualquer coisa na vida, eu acho que a gente tem que ter vontade, né? Deu certo, aí depois... E que bom que deu certo, né? Aí minha mãe aprovou, né? Claro que o primeiro foi... Mas é não engraçado foi lá você ter essa relação com a sua mãe, porque vamos supor, se você tivesse mais inseguro ou mais jovem, qualquer tipo de risada, desencorajamento, pode ser o fim do mundo. Pode ser traumático a ponto da pessoa falar, não, se minha mãe, que é minha mãe, não me apoia, né? Será que eu devo? E eu fui corajoso, porque eu nunca tinha feito, nunca tinha apresentado, o que eu tinha de know-how era de ver ela fazendo os bastidores e tal. E aí pegamos, estreamos com auditório, com tudo, você acredita nisso? Foda. E olha que loucura, você, filho da Hebe, na minha família não temos artistas. Venho de uma realidade interior de Minas Gerais, mas não só isso, assim, muita gente sem formação de nível superior. Muita gente não, ninguém, na verdade. Minha geração foi a primeira. Meu irmão é médico também, e aí foi a primeira geração. Então, durante muito tempo, não foram eles que me deram a opinião sobre se eu deveria fazer ou não. Durante muito tempo, eu, preso na minha própria cabeça, acreditava que aquilo não era possível. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes tá aqui dentro também coisas que nos impulsionam e coisas que nos atrasam um pouco. Com certeza. Mas sempre dá tempo de correr atrás, né? Não é? Eu vejo por aí. Sim. E aí o que me animou, para continuar, primeiro minha mãe, que ela validou, né? E o público gostar, né? Porque se as pessoas não gostassem, só tá aí porque é filho da Hebe. Não, graças a Deus, o sempre veio num crescente, o Café com Selinho tá num crescente, as pessoas gostam. Então, assim, eu imagino ela, que ela deve estar lá surpresa, assim, né? Com o que está acontecendo e tal. Né? Eu fico imaginando, assim, porque muito se fala hoje sobre Nepo Babies, né? Você já deve ter respondido sobre isso tantas vezes, não? Do que? Nepo Babies. Não. Os Nepo Babies são as pessoas que são filhas de grandes artistas. Então, a gente tem a Fernanda Torres, a nossa maior Nepo Baby. E é muito engraçado porque a leveza com que ela leva isso demonstra muito sobre quem ela é. E eu vejo muito isso em você. Assim, a tranquilidade de trazer isso como uma característica que é sua e abraçar, porque outros filhos de artistas famosos tentam seguir outros caminhos, tentam fugir disso. Mas a autenticidade, ela é de cada um. É verdade, né? Então isso é muito legal de pensar que não importa onde a gente nasceu. Você pode nascer numa família privilegiada ou menos. Acho que ser autêntico vem antes. Com certeza. Então a gente vai ter gente autêntica em todos os lugares. Em todos os lugares, né? Isso é muito legal. E eu acho muito foda como você abraça isso pra homenagear ela, porque isso é muito bonito. Qualquer um teria orgulho, sabe? Com certeza. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Verdade. Agora me fala uma coisa, que eu tô curioso aqui, né? Você faz conteúdo adultos, Cleo? Faço conteúdo adulto. O que é isso? Bom, eu sei, mas para explicar pro público, explicar o que é isso. É difícil? Nossa, São vídeos. São vídeos. Independentes. É importante falar, são independentes, sou eu que produzo. De conteúdo erótico. Sim. Solo e com outras pessoas também. Majoritariamente homens. Mas comecei a fazer há uns 3 anos. Hoje em dia é muito comum na internet. Sim. Na verdade, eu sinto que para minha geração de homens gays sempre foi muito comum, a partir de um determinado momento, trocar nude. Mandar nude para quem você está interessado. E é muito interessante pensar até do ponto de vista legal, né? Trocar nudes como algo que tem que ser consensual. Qualquer atividade, né, sexual, ela precisa ter um consentimento. Eu falo disso em aula, inclusive. Isso é matéria de aula. E aí, eu sempre fui um pouco exibicionista. Sempre gostei de ser visto. Fotografando, seminu, nu, sempre gostei. Pode ser uma vaidade, não sei, depende da pessoa, mas eu sempre gostei. E aí... com o crescimento da internet, uma certa democratização, né? Você não precisa mais buscar na locadora o vídeo que você quer ver, erótico, pornô, enfim. Você pode buscar na internet. Quando eu cheguei em São Paulo, alguns amigos meus falavam, por que você não faz uma plataforma? Por que você não cria? E aí criaram um fake meu. Foi assim que começou. Criaram um fake? Criaram um fake meu.
É muito comum fazer isso com as pessoas. Pegam fotos suas e criam um fake. E aí criaram um fake meu e começaram a vender umas fotos minhas de sunga. Entendi. E aí uma amiga minha brincou, falou, olha, estão ganhando dinheiro com essas fotos. Aí eu fiquei pensando e aí eu tive a oportunidade. Eu tava na residência na época. Eu tive a oportunidade de estar no hospital e testar a reação das pessoas. E eu não sou uma pessoa muito inocente. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila de lidar. Então eu falo disso com naturalidade. E aí eu testei a reação das pessoas, assim, dos meus chefes, do pessoal do hospital, o chefe da residência conversando comigo sobre uma plataforma de conteúdo erótico. E assim, eu vi que as pessoas têm suas questões, porque as pessoas não encaram da mesma maneira, né? A gente tem vários vieses, algumas pessoas são mais religiosas, outras menos. Isso é um dos vieses possíveis. Sim. E aí eu fui vendo que, pelo menos na minha frente, pelo menos comigo, as pessoas encaravam com uma naturalidade que eu achava legal. E eu acho que é tabu ainda, acho que falar de sexo, falar de pornografia é tabu, até do ponto de vista de saúde mental, existe uma grande discussão. Mas falar de sexo é difícil pra maioria das pessoas. E pra mim não é. Eu cresci gostando de sexo, eu cresci gostando de estudar sexo. Entendi. E de falar sobre. Então pra mim é muito natural. Eu promovo festas de liberdade sexual em São Paulo. Meu marido é DJ de uma festa de liberdade sexual em São Paulo, que é a Kevin. É a maior festa de liberdade sexual de São Paulo que a gente tem. E isso vem mudando no imaginário das pessoas. Porque em outros países, como Europa, Estados Unidos, principalmente Europa, a gente tem outras formas de encarar. Né? Os países nórdicos, principalmente, foram muito responsáveis pela mudança da mentalidade sobre práticas sexuais diversas. Entendi. Então hoje o brasileiro começa a entender práticas sexuais como algo mais amplo. Então o sexo não é só aquela mesma coisa de sempre. Então eu acompanho muito estudiosas, né, da área do trabalho sexual. A Carol Bonomi é uma que eu adoro, eu sigo o Instagram dela, divulgo tudo que ela fala e faz. E ela dá alguns cursos sobre isso. Então, para resumir sua pergunta, eu criei coragem, comecei a produzir, no começo estava com muito medo. Eu falava assim, gente, ninguém vai assinar. Ninguém vai assinar, não vou criar porque ninguém vai assinar. É o dilema de todo mundo vai começar. Não era nem um pouco famoso. E aí, eu falei, quer saber, eu vou criar. Vou criar pra mim. Sabe quando você cria uma rede social e você posta foto só pra você? Foi assim. Fui criando pra mim, divulguei. E as pessoas foram assinando, foi crescendo, e aí virou o que virou. E as pessoas pagam por mês? Como é que é? Uma taxa por mês? É uma taxa por mês. Pode pagar 3, 6, 12 meses de uma vez adiantado, mas a maioria é assinatura mensal. E dá dinheiro? Dá dinheiro. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Todo mundo pergunta, né? Mas é muito... cara, é uma loucura, né? É muito interessante falar disso, porque eu escrevi um capítulo de saúde integral LGBT. Vai sair no próximo livro da USP de saúde integral. Fui convidado pelo Saulo Ciasca, que é um dos nossos chefes do EPQ. E nesse capítulo eu tive que escrever sobre plataformas de conteúdo adulto. E é interessante porque quando você vai ler pesquisas, existem um monte de questionários aplicados a essa população, principalmente na atualidade, demonstrando que existe uma noção de que se dá muito mais dinheiro do que se dá na vida real. Porque existe uma glamorização. Né? E existem muitas pessoas que vão na internet para poder contar o quanto elas ganham. Isso é uma coisa meio chata e feia, porque você falar quanto você ganha cria um imaginário, né, na população. Então cria até raiva ou outros sentimentos relacionados. E na realidade, muitos criadores de conteúdo adulto, erótico, eles ganham quantidades normais de dinheiro. Cada vez mais que você se aprofunda nesse meio, você percebe que é um trabalho normal, como qualquer outro. Que exige tudo isso aqui que a gente tem de programação, planejamento, cálculo, investimento de tempo, espaço, lidar com o outro, que é uma coisa super complicada. Né? Então, exige muito do mental. É bom a gente fazer o que a gente gosta e não achar que a nossa forma de viver é a única. Então, quando a pessoa me conta, cara, eu sou monogâmico total, eu falo, amor, total, continue assim. Porque não é que é monogâmico é mais difícil ou mais fácil. Os dilemas humanos, eles estão em todos os lugares. Né? Agora, uma dúvida minha, uma relação aberta. Os dois têm que estar envolvidos com uma terceira, tá junto com a terceira pessoa, ou cada um pode... eu saí outro dia, conheci uma pessoa, saí, normal. Legal, vou te falar o que eu conto pros meus amigos que perguntam isso. Algumas pessoas, elas entendem formas de iniciar esse processo criando regras. Pode ser interessante pro casal. Porque a regra predispõe mais diálogo e isso pode ser uma forma de aumentar o diálogo. Mas um pouco da responsabilidade afetiva e emocional tem muito a ver com manter esse diálogo em aberto. E eu, Cleo, eu prefiro evitar ao máximo criar as regras para que
regras muito básicas, como contar para o outro as coisas importantes, abrir os seus desejos, abrir as suas vontades, abrir os seus pensamentos, sejam respeitadas. Então, pode ser de um jeito, pode ser de outro. Acho que na nossa situação a gente prioriza contar um pro outro. A gente gosta de contar tudo. Mas não tem obrigação. Senão é chato, sim, né? Imagina, eu tô conversando com fulano. Eu tenho que contar agora, eu posso contar depois. Eu pego meu celular, entrego, ele lê. Então tem essa liberdade. Ele lê o meu também, o que é legal quando é a pessoa que entrega, né? Não é legal pegar o celular do outro pra ler. Sim, Mas a gente tem as possibilidades. A gente já ficou sozinho com pessoas, a gente já ficou junto. A gente prioriza ficar junto. Entendi. Acho que é mais comum, talvez. Mas tem gente que tem mais liberdade ainda. Entendi. E aí tem categorias diferentes. Tem gente que vai se dizer poliamoroso, tem gente que vai se dizer não monogâmico. Entendi. Acho que a não monogamia é um termo que abrange mais. Eu sou meio ainda quadrado, por isso que eu prezo-me de estar, eu sou muito ciumento, eu não conseguiria abrir assim, mas eu já acho trisal uma coisa interessante. Trisal é interessante. Cara, você pode dividir, assim, pô, ele tá um saco, não tá? Puxa, ficou enchendo... Tá vendo? Tá vendo como tem solução pra tudo? Engraçado. Vai você falar, porque hoje eu não tô com paciência. Imagina, é maravilhoso. Vou pra praia, você se vira. Você quer estar sozinho, tem alguém pra fazer a companhia que você tem... Porque ser obrigado às coisas é muito chato, né? Eu acho que é isso que estraga o relacionamento, você se sentir obrigado a fazer. Mas o trisal também é interessante e é engraçado, porque a gente não esteve num trisal formal ainda. A gente montou relações que quase viraram um trisal, mas não chegamos a ter. E acho que eu tenho uma curiosidade, um desejo de ter, mas eu não tenho essa necessidade. Entendi. Acho que nem ele. Entendi. Então deixa rolar. Se rolar, rolou. Até porque também temos que pensar que as pessoas têm um olhar muito matemático para as coisas, né? E matematicamente falando, as pessoas vão argumentar no Twitter, nas redes sociais, assim, mas... mais uma pessoa, eu já tenho que dar conta da família do fulano, eu já tenho que dar conta do não sei o que do fulano. Se eu colocar mais uma pessoa, não vai caber. Porque parece que vão se adotar 2 cachorros. Não, e não é bem assim. As coisas são mais fluidas no que diz respeito ao ser humano, né? Sim. Então acho que é um tema quente também. Cada vez mais comum, cada vez mais normal ver trisais. Tenho amigos que fazem parte de trisais. Eu sempre apoio, eu sempre celebro. Porque, cara, se as pessoas estão se amando, eu vou sempre celebrar. Porque a gente que tá feliz não enche o saco. Não é verdade. Né? Acho que é mais ou menos por aí. E se a pessoa tá se amando monogâmica, eu também vou celebrar igual, sabe? Acho que é mais ou menos por aí. Importante é o amor, né? Exato. Com certeza. Vamos marcar futuramente uma entrevista, mais assim, um grupo para falar de trisal, né? Que podemos, eu nesse assunto. Me chama. Meu querido, você vai receber aqui o selinho da Hebe. Tá? Esse aqui você leva pro Sami, vocês moram juntos, mas é bom ter 2. Não é? E esse aqui você leva pra Valadares. Fechou. Pra família lá. Posso levar pra minha mãe em BH. Sim. Minha mãe mora em BH. Ela mora em BH? Mora em BH. Legal. BH, quero mandar um beijão pra Cida, pro Manuel, que são queridíssimos, né? São donos da Ortocrim. Ortocrim? Nossa, eu passava na frente da Ortocrim todos os dias indo pra aula. Sério? Nossa, sério. A Cida e o Manuel são incríveis, gente, adoro eles. Legal. Quando for pra BH, a gente combina, mas que eu quero rever. Por favor. E você vai ganhar um kit de churrasco aqui, você tá Camargo. Comigo. Não, é sério isso? Com certeza. Meu Deus, que coisa mais. Posso mostrar? Claro. E é rosa ainda, rosa bebê meio... Gente, que lindo. Nossa, muito lindo. Obrigado. Fazer um churrascão lá. Obrigado. A gente tem churrasqueira em casa. Tem? Então. Tem, e tem pizza também. Falar dos nossos parceiros, né? Estamos aqui nos estúdios no complexo da queridíssima Lídia Sayeg, da Casa Leão, né? E vem novidades boas, viu? De produtos Hebe, aí aguarde. Da Lux Color Tintas, a tinta da pintura inteligente, aquelas meninas também maravilhosas. E é isso, tenho muito orgulho dos nossos parceiros, dos nossos convidados, do nosso público, do nosso diretor, e assim que... Tô maravilhado. É por isso que o programa sai bom. Eu tô maravilhado. Nosso editor, né, o Paulinho? De verdade, parabéns. Obrigado. Léo, infelizmente, nosso tempo já até estourou aqui, mas é que o papo tava tão bom. Mas vamos combinar mais vezes. Por favor. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho.